Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o retorno dos ministros na tarde desta quarta-feira, com a continuação dos julgamentos. Vamos acompanhar ao vivo o Direto do Plenário. Os trabalhos dessa sessão plenária do Supremo Tribunal. É a vista, né? É a vista na sequência? Não está. Então me dá o domínio. Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, eu apregou para julgamento o recurso extraordinário 646.721, procedente do Rio Grande do Sul, sendo recorrente São Martim Souza da Silva e recorrido Geni Quintana. Vossa Excelência tem a palavra para relatório de voto, não haverá sustentação oral. Haverá não. Não haverá sustentação oral. Presidente, eu estou adotando como relatório informações que foram prestadas pelo assessor Dr. Pedro Júlio Salles D'Araújo. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão, mediante o qual a 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desproveu o agravo de instrumento protocolado pelo recorrente em face de decisão de partilha proferida em ação de inventário. Na oportunidade, o tribunal assentou herdarem os companheiros apenas os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, quando presentes requisitos, aludindo ao artigo 1790 do Código Civil. Consignou ser imprópria a equiparação da figura do companheiro à do cônjuge, afastando a aplicação do artigo 1829, incisos 1 e 2 do citado diploma legal. Assentou não ter a Constituição Federal igualado para todos os fins os institutos do casamento e da união estável, reportando-se ao artigo 226, parágrafo 3º, nela contido. O acordo impugnado encontra-se assim emendado: sucessão, inventário, união estável, homoafetiva, vínculo reconhecido judicialmente. O direito do companheiro à herança limita-se aos bens adquiridos a título oneroso na vigência da união estável, concorrência sucessória do companheiro, exegese do artigo 1790 do Código Civil, precedentes agravo desprovido. Embargos declaratórios foram desprovidos. No extraordinário, formalizado com a alegada base na linha A do permissivo constitucional, o recorrente sustenta ofensa aos artigos 1º, inciso 3, 5º, inciso 1 e 226, parágrafo 3º do diploma maior. Frisa não haver na legislação infraconstitucional a possibilidade de reconhecimento do casamento civil homoafetivo, o que, segundo argumenta, impossibilita a escolha da forma de constituição familiar e os consequentes efeitos patrimoniais. Diz do dever de assegurar ao homossexual o direito à sucessão legítima, mencionando o artigo 1837 do Código Civil. Assevera que, apesar de inexistir previsão legal acerca do casamento civil homoafetivo, a lei maior garante a todos igualdade e dignidade, independentemente da orientação sexual. Salienta que a aplicação do artigo 1790 do aludido Código viola os preceitos citados, padecendo de inconstitucionalidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo, requeriu até o trânsito em julgado da decisão. No tocante à repercussão geral, apontou, o conteúdo social, econômico, da questão. A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.
extraordinário admitido na origem, e o plenário, denominado virtual, reconheceu estar configurada a repercussão em pronunciamento com a seguinte síntese: união estável, companheiros, sucessão, artigo 1790 do Código Civil, compatibilidade com a Constituição Federal assentada na origem, recurso extraordinário, repercussão geral configurada. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do alcance do artigo 226 da Constituição Federal nas hipóteses de sucessão e união estável ou homoafetiva, ante a limitação contida no artigo 1790 do Código Civil. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. Sublinha não poder a orientação sexual interferir no conceito constitucional de família. Entende ter o Supremo estendido à união estável ou homoafetiva a mesma proteção jurídica conferida à heteroafetiva, por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.277 DF e da arguição de descumprimento do preceito fundamental 132 DF. Potencializa o Ministério Público a manifestação da autonomia de vontade dos cidadãos na escolha do regime jurídico quando da constituição da unidade familiar. Afirma haver a Constituição Federal estabelecido tratamento assimétrico à união em relação ao casamento e ao relatório. Vossa Excelência prossegue. Presidente, Ministro, apenas, pressupostos. Eu chamei apenas este, na sequência, conforme tinha combinado com Vossa Excelência, porque o outro é do ministro Barroso, não é isso? A meu ver, ganha, de qualquer forma, a jurisdição. Pressupostos atendidos, né? O tema envolve necessário debate acerca da constitucionalidade do regime de sucessão nas uniões estáveis estabelecido no artigo 1790 do Código Civil, à luz do artigo 226 da Carta Federal e os possíveis reflexos da interpretação nas relações homoafetivas, considerados os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana. Eis o teor do dispositivo. Artigo 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão. Não versa ameação. A ameação está em outro artigo. Da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que, por lei, for atribuída ao filho. 2. Se concorrer com descendente só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles dos filhos. 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. O direito é uma verdadeira ciência, surgindo inadequado confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a Babel. Nesse sentido, o Código Civil encerra um sistema. Assim, tem-se o título 2 do Direito Patrimonial, com subtítulos e capítulos. Versa o regime de bens entre os cônjuges, dispondo ser lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, aos cônjuges nubentes, estipular, quanto aos bens, o que lhes aprouver, artigo 1639. Regras referentes ao pacto antinupcial, artigo 1653 a 1657. O regime de comunhão parcial,
artigos 1658 a 1666, o regime de comunhão universal, artigos 1667 a 1671, o regime de participação afinal nos aquestos, artigos 1672 a 1686, o regime de separação de bens, artigos 1687 a 1688, isso quanto aos nubentes, aos cônjuges, considerado casamento, portanto, né? Relativamente à união estável, tem-se o título 3, prevendo reconhecimento como entidade familiar. Artigo 1723. As relações pessoais entre os companheiros, versada lealdade, respeito e assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. Artigo 1724. Ameação, afastada se houver contrato escrito entre os companheiros, aplicando-se no que couber, no tocante às relações patrimoniais, o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime hoje implícito, quando os nubentes não se pronunciam quanto à regência. Antes era a comunhão universal. Eu sou casado, considerada comunhão universal, mas por manifestação de vontade dos dois, né? A conversão em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil, artigo 1726, que as relações não eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar, constituem concubinato, que é algo ilícito. Artigo 1727, portanto, não gera consequências jurídicas. O que surge é uma disciplina específica, muito próxima da relativa ao casamento. Observem que, em se tratando de comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente tem a ameação dos bens adquiridos após o casamento, bem como uma quota-parte, considerados os herdeiros necessários. Da mesma forma, encerrando, mediante remissão ao regime de comunhão parcial de bens, a previsão do artigo 1725, ameação, salvo ameação na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, equivalente a esse contrato escrito. Por isso, não cabe aqui cogitar da pecha de inconstitucionalidade ao pacto antinupcial. Presente o 1790, disciplina próxima quanto à cota em concorrência com herdeiros, dá alusiva ao próprio casamento. Percebam haver distinção entre os institutos, admitida pelo próprio texto constitucional, tendo em vista a redação do artigo 226, parágrafo 3º, cujo teor é o seguinte, da Constituição: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O comando determina ao legislador facilitar a conversão da união estável em casamento, mas em momento algum os equipara. Se o fizesse, perderia a razão de ser o objeto, a sinalização ou estímulo à transmutação da união estável em casamento. Para que a transformação ante a igualização quanto às consequências patrimoniais?
A única similitude entre os institutos é que ambos são considerados, pelo texto maior, entidades familiares. E por aí, uma vez que, mesmo sendo formas de família, a Constituição estabelece de plano inexistir espaço para equalização. Presentes as balizas constitucionais, o Código Civil, bem ou mal, disciplinou tratamentos jurídicos correspondentes, não cabendo ao intérprete substituir a opção do legislador para igualá-los, onde a Carta da República não o fez. Conforme consignado pelo ministro Dias Toffoli, em voto vista proferido no exame do recurso extraordinário 878694, relator o ministro Luiz Roberto Barroso, em 30 de março de 2017, a questão foi objeto de debates pelo legislador quando da tramitação do projeto. Transcrevo o trecho dos fundamentos constantes da subemenda de redação do relator geral, a subemenda número 56, formalizada pelo deputado Ricardo Fiuza. A própria formulação do texto constitucional já é suficientemente elucidativa a esse respeito. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. É como se a união estável fosse tomada como um caminho para o matrimônio, ou, quando muito, como um matrimônio incompleto, muito embora já constituísse por si mesma, nos termos da regra constitucional, uma entidade familiar. A natureza modelar do casamento, sua irrecusável preeminência, reflete-se no projeto, bastando assinalar a esse respeito que, na área do direito de família, a disciplina da união estável se limita a 5 dispositivos sequenciados, artigos 1737 e 1739. E na área do direito das sucessões, né, é contemplada com um único dispositivo. Aqui temos que corrigir os números, que não são 5, 1737 a 1739, não temos 5 artigos. Além de 2 outros aplicáveis tanto aos cônjuges quanto aos companheiros, 1871 e 1817. Aqui sim, com o somatório desses 2, chegamos a 5 artigos. A comparação que se estabelece entre os preceitos relativos ao matrimônio e as regras disciplinadoras da união estável constante do projeto demonstra, à primeira vista, a superioridade numérica das primeiras em relação às últimas. Somente há pouco institucionalizada pela lei civil, a disciplina da união estável tem inegável natureza tutelar e representa o reconhecimento legal de um fato consuetudinário que se aproxima do modelo matrimonial. A desproporção se evidencia quando se considera a superioridade numérica dos dispositivos que tratam do casamento. E aí ele cita, né, no título Disposições Gerais, 1510 a 1515, capacidade matrimonial, 1516 a 1519, impedimentos, 1520 e 1521, causas suspensivas, 1522 e aí 1523, habilitação matrimonial, 1554 a 1531, celebração do casamento, 1532 a 1541, provas do casamento, 1542 e 1546, invalidade do casamento, 1547 a 1566, eficácia do casamento, 1567 a 1573, dissolução da sociedade conjugal, 1574 a 1587, proteção da pessoa dos filhos na dissolução da sociedade conjugal, 1588 a 1595,
e regime de bens entre os cônjuges, 1.651 a 1.734, totalizando, como se vê, 189 artigos de lei. As diretrizes imprimidas à elaboração do projeto, fiéis nesse ponto às regras constitucionais e legais vigorantes, aconselham, ou melhor dizendo, impõem um tratamento diversificado no plano sucessório das figuras do cônjuge supérstite e do companheiro sobrevivo, notadamente se ocorre qualquer superposição ou confusão de direitos à sucessão aberta, impossibilitado que seja um tratamento igualitário, inclusive por descaracterizar tanto a união estável, enquanto instituição meio, quanto o casamento, enquanto instituição fim, na conformidade do preceito constitucional. A natureza tutelar da união estável constitui, na verdade, uma parcial correção da desigualdade reconhecida no plano social e familiar, desde que atentemos ser o casamento mais estável do que a estabilidade da convivência duradoura. Nulidades, anulabilidade, separação, divórcio, figuras indissoluvelmente ligadas ao enlace matrimonial, desaparecem ou transparecem por analogia ou se reduzem numericamente quando transpostas para o relacionamento estável. Prossigo no voto. A distinção entre os institutos é evidente. Tanto é que foi reforçada em outros dispositivos do diploma legal, presente o disposto no artigo 1726 do Código Civil, a possibilidade de a união estável converter-se em casamento, mediante com o pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Para a alteração do regime, faz-se necessária a formalização da situação de fato, com expressa manifestação de vontade. Não se vê a linearidade. Trata-se de institutos díspares, com regimes jurídicos próprios, especialmente no âmbito patrimonial. Inexiste campo para potencializar a união estável, sob risco de suplantar o próprio casamento e os vínculos dele decorrentes. Nesse sentido, discorreu Wilson Ricardo Ligiera no artigo a incompreendida constitucionalidade da sucessão na união estável no Código Civil Brasileiro. Transcrevo. Não se trata, portanto, de considerar uma suposta superioridade ou inferioridade de tratamento sucessório entre cônjuge e companheiro, mas sim de reconhecer que cada entidade familiar é única no seu modo de constituição e funcionamento, devendo-se considerar cada uma de suas peculiaridades inerentes na definição dos direitos das pessoas envolvidas nestas relações, refutando a alegação de que a Constituição Federal pudesse ter equiparado a união estável ao casamento. Álvaro Vilaça Azevedo demonstra que isso não ocorreu. E aí transcreve Álvaro Azevedo, ao Álvaro Vilaça, como é conhecido, realmente não houve a aludida equiparação, pois a união estável foi reconhecida como integrante do direito de família, como uma das formas de constituição familiar, nos moldes como foi escolhida pela sociedade. Disse então o autor do artigo: concordamos com o autor que não houve equiparação. Embora todas as entidades familiares mereçam proteção, isso não significa que devam ser tratadas exatamente da mesma maneira. O casamento constitui uma família de direito que nasce no momento da sua celebração, gerando naquele exato instante, independentemente do período da relação ou mesmo da quantidade de esforços despendidos,
os direitos patrimoniais previstos na lei e desejados, ou ao menos admitidos pelo casal. A união estável, por outro lado, constitui uma família de fato, a qual, conforme o grau de empenho dos conviventes durante a relação, gerará os efeitos patrimoniais pretendidos pelo legislador. A sucessão do companheiro de start não pode ser considerada menos ou mais vantajosa, por exemplo, pelo fato de que ele herda dos bens adquiridos a título oneroso durante a convivência, ao passo que o cônjuge herda dos bens particulares do falecido. Tudo dependerá do modo como o patrimônio foi conquistado. O legislador, ao regulamentar a sucessão na união estável, adotou um critério diferente do utilizado para o casamento. No casamento, o propósito foi não deixar o cônjuge desamparado quando não tivesse direito à ameação. Na união estável, foi permitir que o companheiro herdasse apenas do patrimônio para cuja aquisição tenha contribuído. São critérios diversos, sem dúvida, mas não necessariamente melhores ou piores entre si. Talvez não tenham sido a escolha mais adequada que o legislador poderia ter tomado, e com certeza não são critérios perfeitos, mas também não podem ser considerados por este único motivo inconstitucionais. Outroci, não entendemos que o artigo 1790 viole a Constituição Federal da República do Brasil, nem por conferir ao companheiro um tratamento pior nem melhor do que o do cônjuge. O valor da herança, no caso concreto, dependerá de uma série de fatores. O modo diferenciado com que o Código Civil regula a sucessão no casamento e na união estável não é causa em si mesma de inconstitucionalidade. Prossigo no voto. Nem mesmo a articulação quanto à disciplina anterior, Leis 8.971 de 94 e 9.278 de 96, afasta a conclusão pela legitimidade do regime instituído com a promulgação do atual Código Civil. Está-se diante de campo de atuação do legislador, decorrente da própria Constituição Federal, a qual, repita-se a exaustão, não equaliza regimes que dizem respeito a institutos próprios, diferentes, díspares. Entender de modo diverso, igualando casamento e união estável, em especial no tocante ao direito sucessório, significa, além do prejuízo para os sucessores, desrespeitar a autonomia do casal, quando dá opção entre os institutos, em eleger aquele que melhor atendesse à pretensão de constituição do núcleo familiar, casamento ou união estável, uma escolha. Não cabe ao judiciário, após a escolha legítima pelos particulares, sabedores das consequências, os particulares, suprimir a manifestação de vontade com promoção de equiparações, sob pena de ter-se manifesta violação a um dos pilares do Estado Democrático de Direito, o direito à liberdade, à autodeterminação. Ao tratar do assunto no prefácio da obra Pensadores da Liberdade, volume 3, organizada pelo professor Fernando Schuller e Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, assim destaquei: a liberdade é um bem maior. Como pensamento, pode-se falar no liberalismo clássico que se desenvolveu, considerado John Locke, 1632 a 1704, Montesquieu, 1689, 1755, Adam Smith, 1723, 1790,
Benjamin Constant, 1767-1830, James Madison, 1751-1836, Alexis de Tocqueville, 1805-1859, John Stuart Mill, 1806-1873. Ainda que veiculassem diferentes pontos de vista, todos tinham a noção da liberdade individual como valor inerente ao homem e fundante da sociedade. Da perspectiva histórica, as liberdades clássicas são associadas às revoluções dos séculos XVII e XVIII, notadamente à Revolução Francesa e ao surgimento do Estado liberal. Esses acontecimentos estão relacionados ao estabelecimento dos direitos fundamentais, como típicos à oposição ao Estado, direitos de defesa, áreas imunes à intervenção estatal de primeira geração. Há aqueles que vinculam à liberdade a capacidade de a pessoa desenvolver projetos de vida. Essa distinção foi bem percebida pelo filósofo Isaiah Berlin, que discorreu sobre liberdade negativa e liberdade positiva. A negativa é a de coerção externa. De acordo com Berlin, para o cidadão ser livre, não deve sofrer interferência nas atividades por nenhuma outra pessoa ou pela comunidade sem respaldo no exercício de faculdades alheias. Essa dimensão da liberdade opõe-se ao Estado, embora deste se possa precisar para ser assegurada a liberdade. Já a positiva diz respeito ao poder e aos recursos que os cidadãos possuem para realizar potencialidades, definir e controlar os projetos de vida por si delineados. É a liberdade para, envolvida a capacidade de autorrealização. De acordo com o filósofo britânico, o sentido positivo da palavra liberdade deriva do desejo por parte do indivíduo de ser seu próprio mestre. Eu desejo que minha vida e minhas decisões dependam de mim mesmo, não de forças externas de qualquer espécie. Eu desejo ser o instrumento de meus próprios atos de vontade e não da vontade dos outros. Eu desejo ser um sujeito, não um objeto. Ser movido por razões, por propósitos conscientes que são meus, e não por causas externas que me afetam. Eu desejo ser alguém, não ninguém. Prossigo, incumbe a cada cidadão formular as escolhas de vida que levarão ao desenvolvimento pleno da personalidade, não podendo o Estado juiz fazer tábula rasa da opção realizada. A Corte Interamericana de Direitos Humanos há muito reconhece a proteção jurídica conferida ao projeto de vida. Aí eu cito aqui dois casos, Loiasa Tamayo versus Peru, Cantarol Benavides versus Peru, que sem dúvida faz parte do conteúdo existencial da dignidade da pessoa humana, poder escolher. Sobre esse ponto, consignou Antônio Augusto Cansado Trindade, no caso Gutierrez Soler versus Colômbia, julgado em 12 de setembro de 2005. Todos vivemos no tempo que termina por nos consumir. Precisamente por vivermos no tempo, cada um busca divisar seu projeto de vida. O vocábulo projeto encerra em si toda uma dimensão temporal. O projeto de vida tem, assim, um valor essencialmente existencial,
atendendo-se à ideia de realização pessoal integral. É dizer, no marco da transitoriedade da vida, a cada um cabe proceder às opções que lhe pareçam acertadas, no exercício da plena liberdade pessoal para alcançar a realização de seus ideais. A busca da realização do projeto de vida desvenda, pois, um alto valor existencial, capaz de dar sentido à vida de cada um. Tradução livre. A prevalecer ótica direcionada, digo, à equiparação dos institutos, é possível que ocorram efeitos perversos e contrários à proteção da união estável com casais de companheiros. Em artigo intitulado "O afeto será prejudicado pelo Supremo", publicado no jornal O Estado de São Paulo, 2 de fevereiro do corrente ano, Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação Direito de Família e das Sucessões, referindo-se ao julgamento do recurso extraordinário, e ainda não foi concluído o julgamento, 878694, bem colocou: se o Supremo equiparar indevidamente a união estável ao casamento, os casais em união estável não escolherão entre nela permanecer ou casar. Assustados, e com razão, pela insegurança jurídica em que o Supremo os deixará, os casais em união estável, muito mais provavelmente, ponderarão entre mantê-las ou dissolvê-las. Se dissolvidas, não existirão direitos sucessórios. Quem ainda não vive em entidade familiar, possivelmente temeroso de seus efeitos sucessórios, permanecerá sozinho. Fará declarações de namoro para assegurar que a relação que vive não é de união estável. Enfim, não poderá extravasar seu afeto, terá que contê-lo, tornar-se-á infeliz, e isto em razão de uma decisão equivocada do Supremo. O Supremo, então, ou rever seu entendimento, por ora provisório, ou pode ter a certeza de que, apesar de suas melhores intenções, e de bem-intencionados, o mundo está cheio, estará contribuindo a afrouxar os relacionamentos e a destruir o afeto. Se não houver posicionamento pelos ministros que ainda não votaram pela constitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e revisão dos votos já proferidos, o Supremo tirará das pessoas o seu direito de amar. Prossigo, presidente. Tais consequências não podem ser ignoradas. Está-se diante de regramentos vigentes a longa data, mais de uma década no caso do Código Civil, e quase 30 anos considerado o texto constitucional, estabilizando expectativas em torno da regência dos institutos. É temerário igualizar os regimes familiares, a repercutir nas relações sociais, desconsiderando por completo, esse dado é importantíssimo, o ato de vontade direcionado à constituição de específica entidade familiar que a Carta da República prevê distinta, inconfundível com o casamento, e, portanto, a própria autonomia dos indivíduos de como melhor conduzir a vida a dois. A fortalecer a autonomia na manifestação da vontade tem-se o Instituto do Testamento. Existindo herdeiros necessários, é possível testar 50% do patrimônio. Não havendo, embora presente pessoa que inicialmente herdaria, mas não é herdeiro necessário, pode-se dispor em vida de 100% do patrimônio. Em síntese, nada impede, venham os companheiros,
a prover benefícios maiores do que os assegurados em lei para o caso de falecimento. É impróprio, após a dissolução da unidade familiar com a morte de um dos companheiros, convertê-la em outra diversa, inobservando a adoção, quando em vida, de certo regime jurídico, inclusive no tocante aos direitos patrimoniais. Não há como afirmar que o companheiro falecido, nem em sessão espírita, aderiria a regime jurídico diverso do alusivo à união estável, surgindo incompatível justamente com a autodeterminação da pessoa a revisão após o óbito. Esse é o entendimento revelado nos ensinamentos do professor Miguel Reale, ao tratar da força normativa do pacto antinupcial voluntariamente estabelecido pelos nubentes. Disse o mestre: assim ocorre no direito civil brasileiro, a escolha do regime de separação total de bens não sendo sequer supletiva, mas absolutamente facultativa, manifestação da vontade, expressa ato de liberdade conjuntamente exercida, obedecendo como tal ao regime contratual. Também se pode ter o regime contratual no caso da união estável, como está no Código Civil. Portanto, é esse justamente o regime no qual os princípios da autonomia privada e da confiança mais fortemente atuam como cânone hermenêutico. Na doutrina mais recente, Carime Costa Lunga traça as ligações intersistemáticas entre a dignidade da pessoa humana como princípio constitucional fundamental, a proteção da personalidade da esfera de liberdade humana, bem como os princípios da exclusividade. Código Civil, artigo 1513, segundo o qual é defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão da vida instituída pela família, quer se tenha a união estável ou o casamento, e do livre exercício da vida privada. Dessas conexões resulta a conclusão pela qual se facultar ao casal decidir sobre o regime de bens está em acordo com as premissas do princípio da exclusividade, conforme nos ensina Tércio Sampaio Ferraz. Deveria necessariamente haver a coerente projeção dessa faculdade no direito sucessório. Por isso, já estou terminando, presidente, propõe interpretação à mencionada regra de modo congruente aos demais princípios e regras do ordenamento, de modo a evitar que, por intermédio de uma interpretação meramente literal e assistemática, seja atingido o princípio da exclusividade, ferida a lícita autodeterminação em matéria patrimonial, contradizendo a própria finalidade do regime de separação de bens e atingindo, assim, direito de personalidade. Essa proposição não apenas se afina à função hermenêutica do princípio da autonomia privada assinalada por Francisco dos Santos Amaral Neto, também guarda atenção para com os princípios da confiança que acima mencionamos e com o princípio da coerência axiológica do ordenamento. Com efeito, pensamos que não faria o menor sentido assegurar-se constitucionalmente às pessoas a proteção de sua dignidade, na qual se inclui a autodeterminação, garantir-se a tutela de sua personalidade, possibilitar-se aos cônjuges a lícita escolha do regime da separação total de bens,
facultar-se que expressem tal ato de autonomia e impacto antinupcial, dotado de publicidade e eficácia de oponibilidade perante terceiros, alterar-se respeitantemente ao Código de 1916 a regra relativa à outorga conjugal para alienação de seus bens, dispensando-se a outorga conjugal quando da alienação ou constituição de ônus reais sobre imóveis. Determinar-se no Código que a vida do casal é regida pelo princípio da exclusividade, sendo defesa a terceiros ou ao Estado interferir nas escolhas licitamente feitas quanto aos aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais da vida familiar, para, ao final, dar-se ao indigitado artigo 1829-1, interpretação que contraria todas aquelas premissas e nega os efeitos práticos do regime de bens licitamente escolhido. Cremos mesmo que tal interpretação contrariaria as balizas de licitude dos negócios jurídicos postas no artigo 187 do Código Civil, de modo especial as da finalidade econômica social do negócio e da boa-fé. Prossegue. Por sua vez, a boa-fé, uma emanação da lealdade que efetivamente é, estaria também sendo ferida. É que o regime de separação total, quando voluntário, decorre de uma afirmação formal da vontade de ambos os nubentes. É como a meação, no caso da união estável, e a feitura de um contrato, tendo-se como pertinente o regime de comunhão parcial. Assim sendo, o nubente que voluntariamente escolheu o regime da separação total, formalizando o impacto antinupcial, não pode, quando morto seu consorte, não tinha tanta sorte assim, valer-se de uma interpretação meramente literal para, num momento sucessório, contraditar ou desconsiderar a vontade lícita e formalmente emanada por ambos. Concluo, presidente. Cumpre analisar os reflexos da interpretação para as relações homoafetivas, à luz, é claro, dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, não me impressiona o argumento quanto à inexistência de previsão de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não está em jogo o reconhecimento de lacuna legislativa a tratar do tema, e sim a possibilidade de presente o artigo 226, parágrafo 3º da Carta Maior, equiparar para fins sucessórios o regime da união estável homoafetiva ao do casamento. Há de se ter em conta que o Supremo, ao apreciar a arguição de descumprimento do preceito fundamental 132, relator o ministro Carlos Aires Brito, reconheceu, e eu somei o meu voto à de Sua Excelência, como família, a união entre pessoas do mesmo sexo, estendendo a esse núcleo as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Corre-se o risco de afrontar princípios, caso estabelecido o regime diferenciado, considerado a orientação sexual do cidadão, o qual, ao escolher pela formação de núcleo familiar a partir de união estável, poderá se submeter a regime jurídico complementar dispar. Desprovejo, presidente, entendo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atuou em harmonia com o figurino constitucional, a desprovejo extraordinário, fixando a tese segundo a qual é constitucional o regime jurídico previsto no artigo 1790 do Código Civil, a reger união estável, independentemente da orientação sexual dos companheiros. É como voto. Agradeço, Vossa Excelência. O ministro relator nega provimento ao recurso.
Presidente, poderia fazer uso da palavra? Por favor. Talvez antecipar o meu voto, já inclusive combinei com o eminente ministro Alexandre de Moraes. Por favor. Presidente, esse caso, ele é conexo com o recurso extraordinário 87694 da minha relatoria, em que se discute se é constitucionalmente legítimo desequiparar-se para fins de sucessão hereditária as uniões resultantes do casamento e as uniões estáveis. Eu já votei no caso 878694 e, inclusive, a maior parte dos ministros já votou. Falta só o voto vista do ministro Marco Aurélio Lewandowski. Em que nós pronunciamos incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. A única singularidade deste caso é que trata-se de uma hipótese de união homoafetiva. Porém, e como bem observou o eminente ministro relator, este Supremo Tribunal Federal já equiparou juridicamente as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais, digamos assim. E o argumento que valia no recurso extraordinário 878694, e a meu ver, vale neste, é de que a Constituição prevê diferentes modalidades de família, além daquela que resulta do casamento. E dentre essas modalidades de família, encontra-se a que resulta das uniões estáveis, seja a união estável convencional, seja a união estável homoafetiva. Qual foi o argumento que prevaleceu lá e que, a meu ver, deve prevalecer aqui? E penso que dos colegas presentes, apenas o ministro Alexandre de Moraes não participou do julgamento anterior. Ali se assinalou que, depois da Constituição de 1988, que previa essas diferentes modalidades de família, sobrevieram duas leis ordinárias, 8.971 de 94 e 9.278 de 96, que equipararam os regimes jurídicos sucessórios do casamento e da união estável. Portanto, esse foi o regime jurídico que vigorou durante muito tempo. Quando o Código Civil entrou em vigor em 2003, ele modifica essa situação. E como nós bem sabemos, e há textos expressivos do eminente ministro Luiz Edson Fachin nessa linha, o Código Civil foi aprovado nos anos 2000, mas ele foi produto de um debate que se fez na década de 70, na década de 80, um debate anterior a inúmeras questões que somente se colocaram diante da sociedade e das escolhas legítimas das pessoas tempos depois. Portanto, o Código Civil é de 2003, mas ele chegou atrasado relativamente às questões de direito de família. De modo que o Código Civil, quando, contrariando a legislação vigente pós-88, desequiparou para fins de sucessão o casamento e as uniões estáveis, ele promoveu um retrocesso e promoveu uma hierarquização entre as famílias que a Constituição não admite. Penso que a Constituição trata todas as famílias com o mesmo grau de valia e merecendo a mesma dose de respeito e consideração. Portanto, o artigo 1290 é, em última análise, inconstitucional, porque viola princípios constitucionais, como o da igualdade, o da dignidade da pessoa humana, o da proporcionalidade na modalidade de proibição da proteção deficiente e da vedação do retrocesso. O caso concreto aqui em discussão envolve o recorrente que viveu em união estável com o seu companheiro por 40 anos. Nem as uniões convencionais costumam durar tanto. 40 anos,
em união estável. E aí o companheiro vem a falecer, abre-se a sucessão e o companheiro supérstite concorre na sucessão com a mãe do falecido, com a mãe do decúbito. Portanto, é uma relação, é uma situação jurídica em que o companheiro de 40 anos é sucessor em concorrência com a mãe. Se nós aplicarmos, como me parece que seja o correto, o mesmo regime jurídico que vale para o casamento, este companheiro de 40 anos terá direito à metade da herança e a mãe terá direito à outra metade da herança. Como me parece? Se me permite uma parte. Claro. De qualquer forma, e principalmente entre os menos afortunados, não ocorre, né? Inexistente o contrato, ele tem ameação. Certo. Nós estamos aqui a cogitar de um plus, além da ameação. Certo. Nós estamos aqui a cogitar da sucessão. O que já era dele, continua dele. Na sucessão, portanto, se aplicasse as mesmas normas que valem para pessoas que eram casadas, ele teria direito à metade. Porém, se aplicar o dispositivo do artigo 1790 do Código Civil, que rege a sucessão em uniões estáveis, ele só tem direito a 1/3 e somente daquilo que tenha sido adquirido onerosamente. Portanto, o Código Civil instituiu um regime sucessório para as uniões estáveis totalmente desequiparado e mais desfavorável para o companheiro ou a companheira, porque a sucessão, evidentemente, pode ser do homem ou da mulher, estabeleceu um critério sucessório que, em contraste com o de pessoas que eram casadas, é totalmente desfavorável. E o Supremo, a meu ver, em boa hora, equiparou as uniões homoafetivas às uniões convencionais. E eu queria observar que, no momento em que se abriu a sucessão, isso é muito importante para o caso concreto, embora não para a tese, o momento em que se abriu a sucessão, ainda não havia a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se todos estiverem lembrados, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, equiparou as uniões estáveis às uniões homoafetivas e, algum tempo depois, o Conselho Nacional de Justiça, à época sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, regulamentou por resolução a possibilidade de casamento. Portanto, no caso deste casal homoafetivo, sequer havia a possibilidade de casamento, de modo que não foi, em rigor, uma opção, o que eu acho que tornaria ainda mais injusta a desequiparação aqui. E um último ponto, presidente, porque abordado com a qualidade técnica de sempre pelo eminente relator, então, por qual razão o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, ao prever a união estável e legitimá-la, prevê também a sua eventual conversão em casamento? Porque, para a ordem jurídica, o casamento é muito melhor do que a união estável, sob esse aspecto, por motivo de segurança jurídica. O casamento, mediante um contrato formal assinado, não deixa a menor dúvida, ao passo que a união estável, em certos casos, pode precisar ser comprovada por meio de provas e por meio de evidências. Portanto, é uma questão de segurança jurídica e não uma questão de um instituto, o casamento, ser hierarquicamente superior ao instituto da união estável. Portanto, quando a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão, é porque, para a ordem jurídica, é melhor lidar com um casamento do que com a união estável para fins de segurança jurídica. Mas a ordem jurídica, evidentemente, e a sua conveniência não deve se sobrepor
às escolhas legítimas que as pessoas fazem relativamente às suas relações pessoais. De modo que, na sua histórica decisão de 2011, que teve o voto, como bem lembrou, do próprio eminente relator, o Supremo tomou uma decisão que eu considero historicamente relevantíssima, que é a de dizer que as pessoas têm o direito de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo e serem tratadas com respeito e consideração e em igualdade de condições com as outras pessoas. Por essa razão, presidente, pedindo todas as vênias ao ministro relator e ao eminente ministro Alexandre de Moraes, por eu estar adiantando o meu voto, eu estou em divergência do ministro Marco Aurélio, do estimado ministro Marco Aurélio, dando provimento ao recurso extraordinário e, da mesma forma em que havia feito no recurso extraordinário sob minha relatoria, que é o recurso... 879694. Exatamente, obrigado, presidente. Eu estou pronunciando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e propondo, presidente, a seguinte tese: no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. E, tal como fizera anteriormente, presidente, para preservar a segurança jurídica, eu estou propondo que a nossa deliberação não desconstitua partilhas que já tenham sido julgadas ou acordadas validamente por escritura pública, porque senão acho que criaríamos um problema. De modo que é nessa linha, pedindo todas as vênias ao eminente relator, que eu estou encaminhando a votação em sintonia com o recurso extraordinário 878694. Muito obrigado, presidente. Agradeço, ministro relator. Presidente, duas observações que faço com pureza da alma. E observações presentes as colocações do ministro Luiz Roberto Barroso, do estimado, do amigo, né, ministro Luiz Roberto Barroso. Em primeiro lugar, eu só não posso me convencer de que a melhor situação é a da concubina. Em segundo lugar, estimaria que essa visão liberal, essa visão progressista do colega estimado ministro Luiz Roberto Barroso, em termos de costumes, fosse transportada para o campo penal. Pois não. O ministro Luiz Fux me pediu a palavra, fez um sinal, parece que também pedindo licença aos outros. Meus colegas, eu vou representar o Supremo Tribunal Federal agora no encontro dos juízes afrodescendentes do Brasil. Eu não vou ter tempo, efetivamente, de votar aguardando todos os colegas. Eu vou ser bastante sintético, senhor presidente, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na DPF 132, estabeleceu que, ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso e discriminatório, não resolúvel à luz deles próprios, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição. Isso para excluir o dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública, duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. O pleno decidiu isso, eu estava presente, e eu assento aqui. Ora, se a união estável homoafetiva segue as mesmas regras da união estável heteroafetiva, também neste caso, coerência deve ser tido por inconstitucional o artigo 1790 e com a vênia do ministro Marco Aurélio, o decano da nossa turma, eu acompanho a divergência ora inaugurada pelo ministro Roberto Barroso, peço vênia aos colegas para nessa. Pois não, Vossa Excelência, fique à vontade. Ministro Alexandre de Moraes. Em virtude da hora, vou ser rápido, presidente. Eu não tenho nenhuma dúvida, como alegou
o relator, o eminente ministro Marco Aurélio, que casamento e união estável são institutos diversos. Obviamente, senão a Constituição não teria pleiteado que o legislador ordinário igualasse as condições e, inclusive, favorecesse a transformação da união estável em casamento. O professor Álvaro Vilaça, professor ex-diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, coloca num artigo sobre a questão da família, o casamento, coloca que a união estável nada mais é do que o casamento de fato. O casamento de fato, diz o professor, é o casamento de fato que existiu há quase 4.000 anos até o decreto 181 de 1890. Ou seja, são situações diversas, mas que pretendem a mesma coisa. E nessa questão, na presente hipótese, pedindo vênias ao ministro Marco Aurélio, me parece que o centro da questão não é propriamente igualar ou não a união estável com o casamento. O centro da questão é a análise da proteção à família. Em relação à proteção à família, essa corte, como lembrado pelo ministro Barroso, essa corte já definiu que a família não é só, e isso diz o artigo 226 da Constituição, ela não é só constituída pelo casamento civil. A proteção à família e, consequentemente, aí me parece a distinção e a desnecessidade de se igualar ou não união estável ao casamento, a proteção, todos os instrumentos protetivos à família devem ser igualmente aplicados, independentemente do tipo de família, da constituição da família. Não importa se a família é constituída pelo casamento, não importa, ao meu ver, se a família é constituída pela união estável, não importa se a família é constituída pela união estável homo ou heteroafetiva. Exatamente porque não me parece que o Código Civil, que retrocedeu em relação à legislação anterior, não me parece que o Código Civil traga um elemento discriminador, um discrimen razoável para diferenciar aquela pessoa, o companheiro que viveu, como aqui na presente hipótese, 40 anos, do cônjuge que também viveu 40 anos. Aqui o que se pretende, e o estudo do direito sucessório, e a questão do direito sucessório, inclusive por longas décadas, foi um discurso, um embate ideológico entre sistemas econômicos, mas o grande móvel para a manutenção do direito sucessório é exatamente a proteção à família. Nesse sentido, e também aqui eu relembro um outro grande professor já falecido e diretor do Largo São Francisco, professor titular de Direito Civil, professor Junqueira, Antônio Azevedo Junqueira, que dizia que são dois os princípios que devem reger a família e o direito sucessório: a igualdade e a solidariedade. Não me parece estarmos, no caso aqui, o Código Civil, respeitando nem a igualdade, muito menos a solidariedade, ao privar um companheiro de quase 40 ou aproximadamente 40 anos de convívio, privá-lo do que seria o seu direito, o seu quinhão na herança, tão somente por não ter o que a gente chamava de papel passado. O casamento por papel passado. Assim, presidente, para não me alongar mais, mas fazendo questão aqui de uma referência também importante de dois doutrinadores, o professor Guilherme Calmon e a professora Gisela, também da Universidade de São Paulo, além do ferimento ao princípio da igualdade, ao meu ver, ao princípio da solidariedade, ambos presentes no artigo 226 da Constituição, quando protege no caput. Por isso que eu desloco, inclusive, a discussão do parágrafo que iguala, ou pelo menos pretende igualar,
o casamento da união estável, e fico no caput, que diz que é dever do Estado a proteção à família. E a família, a interpretação de família corretamente dada, a meu ver, pelo Supremo Tribunal Federal, é mais ampla. Então, em relação a isso, houve, inclusive, aqui o ferimento à vedação do retrocesso, porque a legislação anterior, a Lei 8.971, a Lei 9.728 de 94 e 96, não traziam essa diferença entre companheiro e cônjuge. O Código Civil realmente, talvez pela demora de sua aprovação, acabou trazendo, no seu interior, trazendo conceitos que geraram um retrocesso à igualdade entre os diversos tipos de família. Dessa forma, independentemente da diferença de institutos, casamento e união estável, na questão aqui o que se protege com o direito sucessório é a família. E a família, independentemente da forma como se constituiu, não pode ter tratamento diferenciado. Nesse sentido, acompanho, pedindo novamente vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho a divergência para que se declare incidentalmente a inconstitucionalidade do referido preceito do artigo 1790 do Código Civil e, consequentemente, para que se dê provimento ao presente recurso extraordinário. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, também vou procurar sintetizar a declaração de voto que irei juntar. Aliás, Vossa Excelência me permite, Sem quanta dúvida, pretensão, por haver pedido que a presidente apregoasse primeiro o meu processo para iniciarmos o julgamento, do que o processo em que o julgamento já estava em curso, eu pedi vista, né, com uma votação acachapante, mas não intimidadora. Não há intimidação aqui, até porque os juízes são livres, ministro. Como eu dizia, então, senhora Presidente, vou procurar sintetizar a declaração de voto que farei juntar nos autos, que segue, pedindo vênia ao eminente ministro relator, segue a linha que já adotei no recurso extraordinário 878694 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Apenas pontuaria alguns aspectos, senhor presidente, que estão nessa declaração de voto e que também se espelham na declaração de voto que apresentei naquele recurso extraordinário. A primeira dessas premissas, e creio que nisso estamos em consonância com uma das premissas do eminente ministro relator, não há dúvida alguma que, nos termos da Constituição, a família é a base de uma sociedade livre, plural, solidária e responsável. E, portanto, partimos disso que está no comando constitucional e está mesmo na essência de uma sociedade que se estrutura para a formação livre e responsável de seus cidadãos e cidadãs. Isso significa que, evidentemente, as diversas estruturas que espelham a percepção que se tem de família numa sociedade livre e, portanto, que se dispõe a traduzir essa liberdade, apresentam diferença. Não há dúvida alguma que há distinção entre casamento e união estável. Mas também não me parece haver dúvida alguma que essa diferença, e aqui peço todas as vênias, portanto, a extração que o eminente relator faz do comando constitucional, que essa diferença não pode, sob o abrigo da Constituição, em meu modo de ver, constituir numa discriminação e numa hierarquização, como se houvesse na sociedade que, pelo menos no comando constitucional, se dispõe a ser uma sociedade livre, cidadãos de primeira e segunda classe e famílias de primeira e segunda classe. Essa discriminação não faz jus à diferença, essa hierarquização também não tem substancialmente simetria com a diferenciação, diferença que contempla, obviamente, percepções diferentes, por mais pleonástico que seja, do modo de ser e de estar, do modo de viver, livre e responsável, e, ademais, no meu modo de ver, isso significaria estabelecer uma simetria
entre conjugalidade e regime de bens e supor-se que há uma informalidade que permitiria uma liberdade de pactuação, em meu modo de ver, como disse, voltar-se-ia precisamente contra a proteção que a Constituição também defere aos diferentes modos de se perceber, de orientar-se na vida em sociedade. Portanto, eu peço todas as vezes, eminente relator, estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, na esteira, aliás, do acutíssimo e sensível voto que Sua Excelência produziu no recurso extraordinário 878-694. Nada obstante, senhor presidente, registro que reconheço, como não poderia deixar de ser, os sólidos argumentos que estão no voto do eminente ministro relator. Há um debate aberto, há controvérsia seguramente sobre esse tema, não há uma última palavra, mas nesse momento, no estado da arte e na percepção constitucional que se tem, e de uma sociedade, como disse o ministro Alexandre de Moraes, que também chama para si o dever de ser solidária, além de livre e responsável, entendo mesmo que a matemática sucessória desse artigo 1790 do Código Civil, ela é inconstitucional e, portanto, também dou provimento ao recurso acompanhando a divergência como voto. Agradeço, Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu cumprimento o eminente ministro Marco Aurélio pelo voto proferido, sempre percussiente, mas ratifico a compreensão que já aqui externei, quando do julgamento do recurso extraordinário 878.694, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, declarando que, incidente, entretanto, a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, à luz do artigo 5º e do artigo 226 da Constituição da República, com a interpretação que eles impressam, que me parece mais adequada. E sem, com isso, de forma alguma, ministro Marco Aurélio, querer retirar o direito de amar. Esse, de forma alguma, eu ratifico e endosso todas as considerações de Vossa Excelência, como sempre, muitíssimo bem lançadas. Então, com a divergência, dando provimento ao recurso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu não preparei voto escrito, vim com um espírito aberto para ouvir as discussões e fiquei impressionado com as posições de ambos os lados. Eu vou pedir vênia à divergência e prestar deferência ao legislador, que é aquilo que convém a uma Suprema Corte e a todas as Supremas Cortes do mundo, as cortes constitucionais. Quando há dúvida razoável, e aqui me parece que é uma dúvida mais do que razoável, é preciso, a meu ver, prestigiar o legislador. É certo que Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que este código, embora editado, o Código Civil, em 2002, ele é fruto de discussões de décadas anteriores a essa data, quando ainda não vigorava a presente Constituição, que avançou muito, como nós sabemos, em termos de direito de família, a ponto de nós equipararmos a união estável de pessoas de sexo distinto às uniões homoafetivas. E quero, desde logo, dizer que aqui não se trata destas questões, ou da questão da união homoafetiva, e aquilo que nós estamos dizendo aqui em nada afeta aquela posição, a meu ver, bastante pioneira e progressista que a Corte tomou ao decidir pela equiparação entre as duas situações, a união de pessoas do mesmo sexo e a união de pessoas de sexo distinto. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso, com ponderáveis razões, declara a inconstitucionalidade incidental do artigo 1790 do Código Civil de 2002, porque Sua Excelência entende que se viola a igualdade entre as famílias consagradas no artigo 226 da Carta Magna. E, assim, Sua Excelência, se entende bem, preconiza que os companheiros participem da sucessão nos moldes previstos no artigo 1829 do Código Civil, ou seja, em igualdade de condições, casados e companheiros.
Eu estou acompanhando não só o voto do eminente relator, e também o parecer da Procuradoria-Geral da República, que assenta que não há irrazoabilidade nem desproporcionalidade na distinção feita pelo legislador civil. Por quê? Porque a mim me parece que há uma clara distinção entre essas duas situações, entre esses dois institutos, melhor dizendo, que ficou consignada, a meu ver, de maneira cristalina, no artigo 206, parágrafo 3º da Constituição, quando o legislador constitucional diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável, se reconhece a união estável, entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ou seja, aqui claramente o Constituinte, ele distinguiu entre esses dois institutos, a união estável e o casamento. São dois institutos distintos, claramente distintos. E distintos, como diz também o parecer do Ministério Público, no que tange à formalidade, à invalidação, à eficácia, à dissolução, ao regime patrimonial e sucessório. Então, essa distinção que o Constituinte fez no artigo 206, parágrafo 3º, entre essas duas situações, ou esses dois institutos, se quisermos ser mais precisos, em termos jurídicos, justifica o tratamento diferenciado no que diz respeito ao regime sucessório das pessoas que optam por uma dessas duas situações ou por um desses dois regimes. Então, agora, neste momento, apesar da situação concreta, o caso concreto não seja dos mais favoráveis, porque se trata de uma união estável de mais de 40 anos, né? Eu entendo, mais uma vez, que nós devemos deferência ao legislador, in dubio pro legislatore, de maneira que estou negando provimento, dando provimento ao recurso. E sugeriria... Provimento ao recurso, então. Senhor? Não, acompanha o relator. Sua Excelência está negando provimento. É que eu fui corrigido. Eu dei provimento. Não, eu ia só pedir a Vossa Excelência uma pequena parte, só para fazer um comentário, não é nem me contrapondo a Vossa Excelência, mas é porque eu não gostaria de deixar de fazer, porque vai constar do meu voto. Eu acho que é perfeitamente legítimo que os companheiros em união estável pactuem diferentemente, tal como os nubentes podem fazer. Portanto, não é uma imposição. Esta é a regra que se aplica caso os companheiros em união estável não tenham convencionado diferentemente. Isso atende, não inteiramente, mas a alguma das preocupações do ministro Marco Aurélio e que eu acho que são legítimas. Porque, caso contrário, presidente, teríamos que declarar inconstitucional a cláusula de um dos artigos do Código Civil que prevê não só a possibilidade de ter-se o contrato, afastando, portanto, a ameação, como também a regência do sistema pela comunhão parcial. Isso, portanto, vale também para os companheiros. Só para fazer o registro, porque eu vou colocar no meu voto. Senhora presidente, em adendo, se porventura avançarmos para a modulação, eu sugeriria que a nossa decisão valesse para sucessões abertas a partir do julgamento, ou seja, a partir da morte do autor da herança, porque os que já estão mortos, evidentemente, não tem mais como interferir e reagir relativamente à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, penso que, se nós formos modular, essa seria, com devido respeito, uma solução mais razoável. Ao menos se respeita, portanto, a morte, a vontade do falecido. Que não pode mais ser modificada. Sim. Vossa Excelência, portanto, acompanha o relator negando provimento ao recurso. Certo, ministro Lewandowski? Certo, exatamente. Apontar exatamente nesse sentido. Bem, eu também vou fazer uma juntada a juntada do meu voto e, rapidamente, apenas para reconhecer que, na linha do que votei, no recurso extraordinário 878.694, tenho que há uma ligação estreita entre eles, embora não de vinculação, quanto à compreensão
dos fundamentos que são aqui elencados, em parte, no que se refere à sucessão. Naquele outro caso, temos a situação dos dispositivos do Código Civil, que prevêem direitos distintos ao cônjuge e ao companheiro. Mas, de toda sorte, eu aqui estou acompanhando com as vênias do ministro relator, do ministro Lewandowski, a divergência iniciada pelo ministro Roberto Barroso, fazendo rapidamente algumas referências. Primeiro, como a ministra Rosa já mencionou, apenas a latre de uma das belas citações feitas no brilhante voto do ministro relator, acho que essa preocupação, essa alegação de que o Supremo estaria a interferir até no direito de amar, eu sempre digo que o Estado só entra nas relações quando meu bem vira meus bens. Porque, enquanto está tudo bem, ninguém nem está se lembrando da existência do Estado. Quanto ao amor em si, claro, como dizia outra Carmen muito mais famosa, que é a Carmen do Bizet, o amor não conhece leis. A união que estabelece relações com repercussões patrimoniais, jurídicas, sociais e de ordem, portanto, a interferir na sucessão, como é o caso aqui tratado, é que chama o Estado legislador e agora, neste caso, o Estado juiz e, mais ainda, o juiz constitucional, a definir do que se cuida, do que se trata, em termos de direitos garantidos a cada um. Tenho para mim, portanto, que a declaração incidental reconhece ou homenageia a tentativa que fizemos na interpretação dada à equiparação das uniões estáveis àqueles que formalizam os seus contratos de casamento com igualdade de direitos ao princípio maior desta Constituição, que é o da dignidade, que supõe a liberdade com responsabilidade e a igualdade em todos os tipos de relações a partir das opções feitas livremente. Esta razão, por isso, que, a despeito dos fundamentos muito ponderáveis e expostos, como eu disse, de maneira brilhante, como sempre, do ministro Marco Aurélio, e num texto primoroso, realmente, do voto, eu peço vênia para divergir e acompanhar, portanto, a posição contrária, provendo o recurso e também, como foi feito relativamente aos votos que antecederam, no mesmo sentido, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. E proclamo, portanto, o resultado. Provido o recurso, vencidos o ministro relator e o ministro Ricardo Lewandowski, e aí não, o ministro Dias Toffoli, este é o recurso que já... O outro eu vou deixar para chamar amanhã, até porque não teremos mais quórum por causa da questão da constitucionalidade, em que pese já ter maioria naquele sentido. Mas eu confiro a palavra ao ministro Roberto Barroso para a tese, ministro, que Vossa Excelência já tinha feito a leitura, mas como esta é a fase em que tenho que tomar os votos sobre ela, indagaria de Vossa Excelência. Não, presidente. É a mesma tese do caso anterior, que passo a ler. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Colho, portanto, os votos do ministro Alexandre, ministro Fachin, ministra Rosa, ministro Lewandowski. O ministro Marco Aurélio não vota nisso. A tese é que sufrágio é única, que é constitucional, a distinção estabelecida pelo Código Civil. Pois não. Eu voto acompanhando a tese do ministro Roberto Barroso, que fica sendo, portanto, a tese deste caso. Senhores ministros, na sequência, ministro Marco Aurélio, eu chamaria, claro, o recurso subsequente, que tem a vista de Vossa Excelência. Só meu voto, presidente, Entretanto, 1 minuto apenas, Vossa Excelência. Claro, então... Menos de 1 minuto. Porque só falta, então, na sequência, o voto do ministro Ricardo Lewandowski, porque os outros já votaram. Nesse caso, Pois é, então eu vou apregoar
Pois porque não. aí a gente já proclama também nesse e acabamos esses dois casos na tarde de hoje. Recurso extraordinário 878.694, procedente de Minas Gerais, relatado pelo ministro Roberto Barroso, a recorrente Maria de Fátima Ventura, recorridos Rubens Coimbra Pereira e outros, e tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Roberto Barroso, que provia o recurso, tendo sido acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli, que votou em outra assentada, negando provimento ao recurso. E aí, com a vista do ministro Marco Aurélio, que está com a palavra. Vossa Excelência, tem a Presidente, palavra. neste caso, a minha conclusão é diferente. Sim. É diferente porque eu acompanho o ministro Dias Toffoli na divergência. Pois não, ministro. E aí eu procederia à juntada do voto, Claro, e claro. repetindo o que eu acabei de Ministro. lançar no anterior. Acompanhando, portanto, a divergência. Com a divergência, votam os ministros Marco Aurélio e o ministro Ricardo Lewandowski, e no recurso extraordinário 878.694, proclama o resultado. Neste caso, não vota o ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Teori já tinha votado. Recurso provido nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que negavam provimento ao recurso. Neste caso, então, a tese, ministro Roberto Barroso. É a mesma tese, presidente, que é a seguinte: ipsis literis, no sistema sim. constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. No primeiro, que era o que envolvia as uniões homoafetivas, eu não fiz a referência Então, expressa, porque é melhor. Sim. Né? Então, essa dado do ministro Lewandowski, que Vossa Excelência também acompanha, e fica sendo esta a tese, portanto. Senhores ministros, eu agradeço a presença de Vossas Excelências, vice-procurador-geral, senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores servidores, agradeço muito a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigada pela presença.